Dizer algo é contar uma história. Parodiando o Padre Zezinho, Oscar diz que é buscando o amor sem medida e celebrando a partilha do abraço e do pão que ele e Rosângela formaram o lar com Tarcísio, Pierre, Raquel e Hugo. Tarcísio está solteiro e Pierre, Raquel e Hugo casaram-se, trazendo Eliane, Marcos e Giovana. Destes casamentos resultaram Pedro e Maria, Heitor e Rafael e Lavínia e Isadora. Essa é a família de Oscar de Barros. Mas tem mais, muito mais. Oscar abraça aqui a Zé Alves, Dona Mindu e Calista, que deram a Rosângela e a Oscar o Reginaldo, Zé, Ricardo, Rita, Roselane, Regina, Rosamélia, Rosilene e todo o grande Mindural. Abraça também a toda a descendência de João Manuel e Zefínia, pais de Oscar, através dos irmãos Marinheira, Antonieta, Gilberto, Zé, Chico, Raimundo, Eustácio, Maria, Maurício, Lúcia e Francisca, representantes principais da grande família Mané. Nascido em 8 de dezembro de 1962, na comunidade de Malhada, em Bocaina, Piauí, aos 9 meses, Oscar de Barros foi acometido pelo vírus da paralisia infantil. No interior do Piauí, ele e dezenas de crianças foram os personagens de mais uma das tantas epidemias que aconteciam naquela época. A vacina estava longe. Aqui, só chegaria nos anos 70. Daquela turma, aqui chegou Oscar, caminhando e cantando e seguindo a canção. Muitos ficaram pelo caminho. A Oscar de Barros foi oportunizado esta graça. Por 4 anos foi feito por ele o que era possível fazer no local. Remédios do campo, orações, promessas e benzeções não adiantaram. E ele não podia pular como as outras crianças. Os familiares tiveram que buscar tratamento eficaz em São Paulo, no Hospital das Clínicas, onde chegou sem caminhar aos 4 anos. Após o início do tratamento, começou a ter uma vida próximo do que se estabeleceu chamar de normal. Começou a caminhar e desenvolver outras atividades que a articulação dos membros do corpo permitiam. O tratamento durou 13 anos. Foram 12 cirurgias, mais de 300 viagens ao HC. Eram consultas regulares, fisioterapia, internações e nas oficinas ortopédicas, onde mandavam fazer muletas, botas e aparelhos ortopédicos. O tratamento mostrou resultados evidentes. Os anos passavam e a cada dia Oscar melhorava mais. Sentia isso no próprio corpo e na alma. Em 1977, voltou ao Hospital das Clínicas para a última e bem simples cirurgia. Mas esta internação o marcou profundamente. Coincidentemente, na mesma ocasião, seu pai, no Piauí, adoece e morre. Só ao receber alta, tomou conhecimento de estar órfão. Doeu muito, evidentemente que não a cirurgia. Mas esta fase traz importante resultado. Oscar de Barros começava a pular barreiras e ganhar alguma autonomia. Iniciou também os estudos e foi para a escola diariamente, mas sempre levado por alguém. Em 1982, iniciou o estudo de jornalismo na Metodista e, por concurso público, foi admitido no INSS. Trabalho próprio, faculdade e a possibilidade de ir e vir sozinho. Receita completa de liberdade. Era uma época movida por agitações políticas intensas. Lula liderava os trabalhadores. Mostrava a necessidade das reivindicações por melhorias salariais e de vida. E sugeria a criação da CUT e do PT. Na faculdade, desencadearam uma greve que contestava a reitoria. No INSS daqueles tempos, ditadura militar, era proibido falar em reivindicações e greves. Oscar falou e fez. Assembleias, passeatas, atos políticos diversos. Todas estas coisas acontecendo e ele lá, no meio de tudo. Em algumas, inclusive, como protagonista. Outras, apenas observador e simples participante, como no histórico comício das diretas já, em 1984, em plena Praça da Sé, em São Paulo. Oscar estava lá.
havia ido sozinho, mas estava junto a mais de 100 mil paulistas, dando início ao movimento que varreria a ditadura do Brasil. O engajamento por liberdade estava em Oscar. Ia além das necessidades motoras. Ele procurava por movimentos que transformassem a sociedade. Em 1986, retornou ao Piauí e em Teresina continuou funcionário do INSS, mas procurando emprego nas emissoras de comunicação. Trabalhou em jornal, rádio e TV, principalmente em coberturas esportivas. Com 6 meses no estado, já estava engajado nas lutas sindicais do serviço público, ajudando na fundação do Sindicato dos Previdenciários. Foi também presidente do Sindicato dos Radialistas. A militância política o elevou ao Porto Seguro. Numa das muitas assembleias desta vida, conheceu uma pessoa que deu amplitude ao significado da palavra companheira. Antes, Oscar falou da realização através do trabalho próprio, da faculdade e da possibilidade de ir e vir sozinho. Esta fase da vida acrescentou outro ingrediente tão fundamental para Oscar como comer, beber e respirar: amar. Encontrou e amou Rosângela com recíproca verdadeira. E deste amor, Tarcísio veio ao mundo. Aí o ciclo se fechou. Nada a reclamar da vida, só agradecer a Deus as oportunidades dadas pela graça do viver e viver amando e gostando da vida. Em 2003, o PT chega ao poder no Brasil e no Piauí aqui integrou a equipe de Wellington Dias, primeiro na Secretaria de Comunicação, depois na Fundação CEPRO. Integrou vários diretórios estaduais do PT. A militância no partido nunca deixou de existir. Nas eleições, sempre a defender um companheiro ou outro ajudando a fazer o que é hoje o Partido dos Trabalhadores no Piauí e no Brasil. Mas mesmo no PT, algumas coisas o inquietavam e a sua busca por liberdade e independência sempre falou mais alto. Se a submissão ao capitalismo é inimaginável, o que dizer de submissão dentro de um agrupamento como o PT? Liberdade e independência sempre. Ao chegar aos 40 anos, o metabolismo é modificado pela idade e o corpo pesou mais que o de costume. A princípio, rejeitou a sugestão do uso da bengala, mas hoje ela é extensão do seu corpo. Se a coluna e as pernas já não respondem como antes, a cabeça e o coração continuam no mesmo ritmo. O ritmo da busca constante por autonomia, liberdade e independência, mas sem abrir mão do espírito da coletividade. Eu acredito que é juntando gente, conversando, que melhoramos nossas vidas.